Fala pessoal, tô aqui novamente, dando sequência à nossa série Brasileiros na PL. Quero comentar um pouquinho sobre a temporada do Lucas Moura pelo Tottenham, temporada de muito destaque desse jogador que vinha de temporadas não muito boas no PSG, temporada sem muito brilho, um jogador que estava bem em baixa no mercado quando o Tottenham contratou em janeiro de 2018, mas que teve uma temporada incrível, uma temporada dos sonhos, como ele mesmo declarou, depois da grande atuação contra o Ajax pela semifinal da Champions League. Bom, a gente pode começar falando da temporada dele, como começou no início da Premier League. Ele começa como titular por conta da convocação do Son para os Jogos Asiáticos, e ele começa deixando uma impressão muito boa para o torcedor do Tottenham. A gente tem que lembrar que ele foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League, tendo feito 3 gols em 3 jogos, sendo 2 deles contra o Manchester United em Old Trafford, uma grande atuação dele individual, apesar de o Tottenham não ter tido uma grande atuação naquele jogo, ele se destacou individualmente. E o muito legal que para ressaltar essa temporada do Lucas, uma marca, foi a quantidade de jogos em que ele se destacou, em que ele apareceu, em que ele decidiu para o time do Tottenham, e jogos grandes. É muito interessante a gente ver como ele, em diversos momentos, chamou a responsabilidade para si mesmo, decidindo uma série de confrontos que mudariam o curso da história, ou do Tottenham para a sequência de temporada, ou mesmo dentro de um jogo, por mais que em alguns momentos não tivesse obtido resultado positivo, ao final das partidas. Outra coisa muito interessante para a gente comentar sobre o Lucas nessa temporada 2019 foi a função que ele fez. O Maurício Pochettino enxerga o Lucas não como um jogador de lado de campo, aquele jogador pelo lado direito, podendo fazer o lado esquerdo também. Quando faz o lado direito ele busca muito mais a linha de fundo, um jogador que tem velocidade, mas também sabe trabalhar por dentro com a perna direita para buscar a tabela com algum meia. Partindo do lado esquerdo isso até fica mais fácil, porque vem com a perna trocada. Mas o Maurício Pochettino, na verdade, enxergava ele como um atacante para jogar ao lado do Harry Kane, O Tottenham joga com o losango do meio campo e com 2 homens à frente, teoricamente Son e Harry Kane, e ele enxerga o Lucas, o substituto, à altura para ocupar essa função que estava sendo ocupada pelo coreano, e muito bem, por sinal, em alguns momentos da temporada anterior, apesar de não ser também a posição de referência do Son, ele já tinha se destacado nessa posição em alguns jogos, principalmente quando o Harry Kane havia sido lesionado na temporada passada, 17-18. Foi um dos melhores períodos do Son pelo Tottenham. Então, esse início do Lucas com a camisa do Tottenham na temporada 18-19 foi muito bom, muito empolgante, porque via-se um jogador que talvez não tenha o físico e não aparente, numa primeira observação, ser um jogador para ocupar essa função de atacante, de referência no ataque, ao lado de um homem mais forte, um cara de mais força física, que consiga aguentar o tranco dos zagueiros, mas um jogador que, funcionando como atacante de velocidade, que muitas vezes circulava caindo por um lado ou pelo outro, ou até recebendo as próprias bolas do Harry Kane, que muitas vezes recuava para trabalhar como meia pelo Eriksen. Era uma posição que era um pouco difícil de imaginar que um jogador como o Lucas cumprir. E ele cumpriu muito bem nesses 3 primeiros jogos de Premier League. Bom, o Son volta e o Lucas passa a perder um pouquinho de destaque, que ele só vai conseguir ter novamente ali na reta final de 2018, quando a gente pega o período ali mais ou menos de meados de dezembro, o que culmina também com um gol que classificou, por exemplo, o Tottenham para as oitavas de final, para a fase de mata-mata. Vai lembrar que o Tottenham não empata aquele jogo contra o Barcelona, ele não passa para a fase de mata-mata da Champions League, consequentemente não chega na final. Então foi outro jogo que o Lucas decidiu, foi muito importante, foi um grande jogo, contra o Barcelona fora de casa. Agora retomando em relação mais a Premier League, quando a gente vê ali meados de dezembro, que combina justamente com essa época do jogo contra o Barcelona, e aquela parte ali do meio da temporada da Premier League, onde os jogos se afunilam, a situação fica muito complicada, tem que haver um rodízio maior de jogadores, muitos jogadores inclusive não aguentam o ritmo de jogo que é imposto, porque são muitos jogos num espaço de tempo muito curto. E o Maurício Pochettino soube rodar muito bem o elenco para conseguir uma série de resultados muito bons, com o time do Tottenham, que conseguiu até ali mais ou menos início de janeiro continuar disputando o título com o City Liverpool, porque depois a coisa desandou. E o Lucas, novamente, quando voltou a ser titular em vários jogos nessa reta final de temporada, fez muito bem essa função de homem de ataque, Muitas vezes não começando o jogo como titular,
né, chegando para a sequência, mas ele entrava no lugar de um meio-campista por dentro, por exemplo, e né, o Mauricio Pochettino reorganizava o time para o losango e o Lucas novamente jogava ao lado do Harry Kane, cumprindo muito bem essa função. Né? Fez gol contra o Southampton na reta final de 2018, fez gol, por exemplo, contra o Bournemouth. Então, o Lucas, a gente pode ver que quando foi chamado ao dever com a camisa do Tottenham, ele cumpriu, ele foi muito bem, né? Chega 2019, né? O time do Tottenham cai um pouco de rendimento, apesar do Lucas ter tido alguns brilhos individuais, mas a próxima grande feito do Lucas que a gente pode dizer é o mata-mata da Champions League, né? O mata-mata, o jogo contra o Ajax, o grande jogo da semifinal da Champions League na Holanda. O Tottenham já havia perdido o primeiro jogo na Inglaterra por 1-0, chegava com um desfalque, chegava sem o Harry Kane, que tinha justamente se machucado nesse jogo, um desfalque tanto, com o Ajax com todas as forças, né? Jogando em casa, buscando a classificação. Quando o Ajax abre 2-0, tudo parece perdido para o Tottenham, mas o time se reencontra e o Lucas bota a bola debaixo do braço e acaba fazendo nada mais, nada menos que um hat-trick no último minuto de jogo para classificar o Tottenham para o maior jogo de sua história, que seria a final de Champions League. Apesar dele não ter jogado a final de Champions League, muitos inclusive criticaram a decisão do Mauricio Pochettino de não ter posto o Lucas para jogar, né? Colocou o Dele Alli, que era o titular da posição, apesar de ter ficado um longo período machucado desde dezembro. É de se entender que talvez pelo momento o Lucas merecesse mais a posição, né? Até porque uns dias antes do jogo contra o Ajax, ele tinha feito um hat-trick contra o Huddersfield, né? Tudo bem que é um time já rebaixado à época, mas de qualquer forma, né? O hat-trick contra o Huddersfield, depois de uma semana mais ou menos, faz o que ele fez contra o Ajax, né? Então, alguns ficaram um pouco decepcionados com o técnico Mauricio Pochettino em relação a essa decisão, mas foi uma decisão tática de um jogador que estava muito mais acostumado com o clube, o titular da posição, né? É importante ressaltar que o Lucas ele não é titular do Tottenham. Apesar de muitos acharem que ele merece, ele foi um jogador que, quando chamado a cumprir a função, uma função que ele não estava acostumado a fazer até então, fez muito bem. É um baita no reserva para o Tottenham, que pode inclusive numa rodagem de elenco, né, numa rotação de elenco, perdão, fazer parte disso e ser importante, ser decisivo como foi, né, e novamente se colocar aos olhos do futebol mundial. Acho que essa temporada do Lucas foi muito legal, foi muito bom para ele. É um jogador que eu particularmente passei a admirar muito depois das várias entrevistas que ele deu, né, nessa temporada, justamente por ter esse crescimento dele, não só como jogador, ocupando uma função que a gente nunca imaginaria que ele ocupasse. Eu, por exemplo, não acreditaria que eu veria o Lucas jogar como uma dupla de ataques, né, com homem de definição, né, o atacante mais fixo, não um cara que joga pelos lados de velocidade, como era que ele fazia, por exemplo, no São Paulo ou no próprio PSG, nos bons momentos dele, né? E não só isso, com o crescimento como jogador de futebol, que ganhou um repertório mais tático, como também da marca Lucas, entre aspas, do seu nome, frente às grandes estrelas do futebol mundial. Hoje o Lucas é mundialmente reconhecido, e fez por onde? Porque fez uma grande temporada, como a gente falou aqui nesse vídeo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.